Eu sou o irmão Rafael, sou brasileiro, atualmente pertenço à comunidade de Hermitage. E tenho a honra, o prazer, a alegria de apresentar nesta manhã a segunda conferência. Então, do velho mundo passamos ao novo mundo, acolhendo lá das Américas, especialmente do Brasil, o Ângelo Ricordi, que é leigo marista e é representante de uma nova safra de pesquisadores em patrimônio, história e espiritualidade marista. O Ângelo Ricordi é graduado em filosofia, mestre e doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. No momento, ele trabalha como investigador ligado ao Memorial Marista e à Cátedra Irmão Francisco Rivá da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Sua tese de doutorado, intitulada Uma Leitura Sertoriana, Michel de Certeau, das origens da espiritualidade marista, aborda a importância dos manuscritos do fundador e dos primeiros irmãos na construção da espiritualidade do Instituto. Ângelo tem artigos publicados em cadernos maristas, por exemplo, O Rosto Mariano da Igreja e O Irmão Nestor e a Espiritualidade do Coração. Sua conferência, intitulada Espiritualidade do Coração, em síntese, nasce do plano estratégico do Instituto Marista, 2017-2025, que contemplou, entre as iniciativas para consolidarmos o novo Lava-Lá, a importância de cultivar uma espiritualidade do coração, por meio de itinerários de espiritualidade, de interioridade, com o objetivo de vivermos uma experiência integradora a partir de nossa tradição marista. No final da apresentação do Ângelo, como de costume, abriremos um tempo para interação, perguntas, reflexões, complementos. Ângelo, a palavra é sua, será um prazer escutá-lo. Bom dia a todos e a todas. Ontem, Danilo Farmila falava o quanto é responsabilidade um leigo estar aqui. E hoje eu concordo com ele. É responsabilidade demais, Danilo. Então, quero começar agradecendo a isso que eu acho que é uma característica fantástica do Instituto dos Irmãos Maristas. Uma congregação que se abre para leigos e leigas como uma verdadeira família. Então eu me sinto muito honrado de poder estar com os senhores, irmãos, padres, irmãs maristas e outros leigos e leigas que comigo fazem essa caminhada na vida marista. Eu sou muito grato porque, se posso falar alguma coisa pequena que seja a respeito do patrimônio espiritual marista, é graças à contribuição de grandes pesquisadores que deram a sua vida por essa missão, por esse carisma, por essa espiritualidade. Desde homens como o irmão Paul Sister, o irmão Gabriel Michel, o irmão Alexandre Balco, da Espanha, Merino, isso? E tantos outros, como da atual geração, muitos daqueles que eu li, que aqui estão, o irmão André Lanfrey, o irmão Missioneiro, o irmão Staum, o irmão Moral, o irmão Michael Green, e também de tantos outros da região América Sul, como o irmão Genuíno, que aqui também está,
irmão Ivo Strobino e irmão Patrício Pino. Então, eu acho que, por mais longo que tenha sido isso, eu acho que é uma gratidão a esses irmãos que influenciaram demais na nossa formação e que, inclusive, nos ajuda na rede de centros de memória da região América Sul. Então, começo agradecendo. Bom, faz 8 anos que eu venho estudando o tema da espiritualidade desde a perspectiva acadêmica. Comecei com um mestrado a partir do pensamento de Edith Stein, e aí, a pedido, na época, do diretor de vida consagrada e laicato, o irmão Benê, hoje nosso provincial, ele me encomendou uma tese sobre a espiritualidade do Padre Champagnat. E aí tive a alegria de poder fazer essa pesquisa. Mas quando cheguei na Pontifícia Universidade Católica, no curso de teologia, para tentar encontrar algum professor que me orientasse, não encontrei nenhum. Ninguém queria orientar uma tese em espiritualidade marista. O único professor que eu encontrei fez uma ressalva. Você tem alguém que possa te orientar do ponto de vista teórico marista e que te dê segurança, e, da minha parte, você tem que inserir o referencial teórico de Michel de Certeau, porque esse é o autor que eu estou trabalhando. Era pegar ou largar. Peguei. E aí tive a ajuda do irmão André Lanfrey durante mais de 2 anos, de e-mails, de conversas, de muita paciência, porque eu ainda não escrevo muito bem em francês, então escrevi em português e o irmão André Lanfrey respondia sempre em francês, e assim a gente conseguiu terminar esse trabalho. Bom, para dizer assim que há uma perspectiva acadêmica do estudo da espiritualidade, mas hoje não é a partir dessa perspectiva que eu gostaria de falar para vocês. Gostaria de falar a partir da perspectiva da vivência e, ao mesmo tempo, da partilha de algumas características dessa espiritualidade que nós, na região América Latina, tanto o Arco Norte como o Arco Sul, vivemos num belo projeto que é a Rede Interamericana de Espiritualidade Marista, e que aqui está muito bem representada também pela presença do irmão Juan e também de outros leigos e leigas que fazem parte dessa rede. Bom, vamos ao tema: espiritualidade do coração. A ideia ou o termo espiritualidade do coração aparece pela primeira vez na história do Instituto Marista, em Rio Negro, Colômbia, por ocasião do 22º capítulo geral. Na história do Instituto, né, não há o termo espiritualidade do coração. Agora, não significa dizer que dentro da nossa tradição marista não tenhamos uma rica simbologia do coração e de uma espiritualidade ligada à relação filial, à relação relacional, ou mesmo do símbolo do coração dentro da nossa tradição marista. E se alguém for à Ermitagem, como muitos de nós já fomos, se entrarmos na grande capela da Ermitagem, uma das imagens que nos chama a atenção é a Virgem do Coração de Prata. Todos nós sabemos que essa é uma tradição muito ligada aos padres maristas. Também acredito que há outras congregações que viviam naquele meio de Fourvière. O santuário de Nossa Senhora de Fourvière é preenchido de corações de todos aqueles que partiam em missão para a Oceania e para outros lugares. Portanto, o coração ele é um símbolo que, desde os inícios, esteve em nossa tradição marista. Do ponto de vista ainda conceitual, mas também, eu diria, místico,
há uma relação pouco explicitada e pouco estudada da relação que o padre Champagnat tem com os corações de Jesus e Maria. O padre Champagnat, nesse sentido, é bastante berruliano, é bastante influenciado pela escola berruliana de espiritualidade, sobretudo porque, para o padre Champagnat, Maria nunca está desligada de Jesus. Maria sempre nos conduz a Jesus. Portanto, o padre Champagnat utiliza a expressão Sagrados Corações de Jesus e Maria, e não Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Não, para o padre Champagnat, a mesma terminologia, Sagrados Corações de Jesus e Maria. E é bonito que essa terminologia que ele utiliza, ele o faz apenas com os irmãos, com mais ninguém, em suas correspondências. Portanto, é uma maneira muito filial, muito relacional, do padre Champagnat se relacionar com os irmãos, e esconde uma mística muito bonita, porque em determinado momento o padre Champagnat diz: deixo-os nos sagrados corações de Jesus e Maria, lugar de onde os retirei. Há uma belíssima circular de 1836, quase ao final da sua vida, nos últimos 4 anos, em que o padre Champagnat, ao escrever aos irmãos, começa dizendo: sinto uma grata satisfação no meu coração de poder escrever a cada um de vocês. E como bem destacou o irmão Michael Green, no seu um dos últimos livros que ele escreveu, o padre Champagnat utiliza a expressão carissimi em italiano, fazendo referência à primeira carta de São João. Portanto, a referência é joanina, uma referência muito forte nas últimas circulares do padre Champagnat, mas que também já se faz presente na circular de 1828, quando o padre Champagnat diz: Deus nos chamou, a Virgem nos plantou em seu jardim, ela tem o cuidado de que nada nos falte. Ou seja, há uma grande influência dessa teologia joanina. João é o evangelho preferido da escola berruliana de espiritualidade, e a gente encontra essa mesma influência nos cadernos do irmão Francisco. Então, para dizer que essa tradição ligada ao coração como metáfora do relacionamento com Deus é muito forte na espiritualidade de nossas origens. E é muito significativo que um dos trabalhos recentes do irmão Antônio Staum, o irmão Antônio Staum fez uma pesquisa sobre o coração na tradição marista. E ele nos chama a atenção de que, na morte do padre Champagnat, o símbolo escolhido pelos irmãos para fechar o caixão do padre Champagnat foi um coração de chumbo. E se vamos ao cemitério de L'Ermitage, podemos ver que todos os irmãos, para começar dos primeiros, com uma foto do irmão Luiz, estão gravados dentro do coração. Para dizer que é uma tradição que faz parte, faz parte da nossa tradição marista. Se vamos um pouco além, existe uma circular do irmão Nestor, que é muito interessante, sobre o tema do coração de Jesus. E embora a circular tenha como objeto a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela é muito interessante do ponto de vista da espiritualidade marista, porque o tempo inteiro o irmão Nestor faz uma ligação com a nossa espiritualidade. E ontem o irmão Michael Green trouxe alguns aspectos dessa circular,
E eu fiz uma leitura dessa circular, acompanhado pelo irmão André Lanfrey, e depois também escrevi um artigo em que tem um destaque muito interessante de uma passagem que está acontecendo no século XIX para o século XX, que Guilherme Boucher, que é um dos autores recentes sobre a história religiosa do século XIX, mostra uma passagem muito interessante que acontece. Há uma superação de uma teologia jansenista em que poucas pessoas se salvariam para uma salvação aberta a todos. Muito inspirada na teologia moral também de Santo Afonso Maria de Ligório. Conversávamos na vinda, irmão missioneiro, do táxi para cá. Muito bem. Mas não é só dentro da tradição marista que a gente encontra essa influência do coração. Aqui nós temos dois grandes influenciadores da nossa espiritualidade marista. O primeiro deles, São Francisco de Sales. A importância de São Francisco de Sales para a espiritualidade marista, eu diria que talvez aquele conceito que o irmão Balco tão bem definiu como a característica mais importante da nossa espiritualidade, a simplicidade, talvez venha de São Francisco de Sales. Por quê? Porque São Francisco de Sales faz um movimento muito importante na história do catolicismo na França. O catolicismo francês ele está muito marcado por um racionalismo ligado à filosofia cartesiana. E nesse momento surge na França, quase como um antídoto a uma teologia fria, a uma espiritualidade muito racionalista, uma espiritualidade relacional, uma espiritualidade afetiva. E há duas obras que são muito importantes na condução dessa espiritualidade. A primeira delas é a Introdução à Vida Devota, e a segunda é o Tratado do Amor de Deus. Introdução à Vida Devota faz uma revolução desde o ponto de vista da espiritualidade, porque, de uma certa maneira, retira aquilo que era privilégio apenas dos monges, apenas de uma tradição monacal, para oferecê-la a leigos e leigas que, de uma certa maneira, podem acessar essa mesma espiritualidade a partir do ordinário de suas vidas. Vejam que nós estamos num movimento muito forte ligado a uma tradição apostólica, que já começa com São Francisco de Sales, mas que também tem a sua forte influência em Loyola, me faltou o primeiro nome, Santo Inácio de Loyola. É muito forte também essa influência de Santo Inácio de Loyola. E a segunda influência é a escola berruliana de espiritualidade. Alguns autores preferem falar escola francesa. Há uma certa, podemos dizer, não há uma unicidade em relação a esses conceitos. Alguns autores preferem a escola berruliana, outros preferem a escola francesa, mas de qualquer maneira, essa escola está muito ligada à figura do cardeal Berrulle e ao mesmo tempo ela está ligada a uma origem muito mística. Só que no tempo do padre Champagnat, a influência que chega aos primeiros maristas, sobretudo no seminário, está relacionada à escola sulpiciana, dos padres sulpicianos. E essa escola, nesse exato momento, tem uma grande dificuldade de falar da mística. Não apenas essa escola, mas, numa maneira geral, a mística, no tempo do padre Champagnat, é tida como suspeita. Então, se analisarmos os escritos do padre Champagnat, os escritos do irmão Francisco, os escritos do irmão Jean-Baptiste, há um certo cuidado em relação à linguagem que esses homens usam
para expressar a sua relação com Deus. Mesmo o padre Colin dizia que lia a obra de Maria d'Agreda, Mística Cidade de Deus, mas lia com reserva e não indicava a todos os seminaristas, porque era uma obra tida como suspeita. Mas o fato é que a nossa espiritualidade bebe de autores de uma forte mística, entre eles Pierre Bihoud, Jean-Baptiste Sanjour, Jean-Jacques Ollier, uma possível influência trazida pelo irmão Michael Green, Laurent de la Résurrection e Jean-Baptiste de La Salle. Todos eles fazem parte dessa espiritualidade do coração. Gente, tudo isso para dizer que essa ideia do coração está muito ligado a um elemento basilar da espiritualidade berruliana, que é a encarnação do Cristo. E a partir dessa encarnação, dessa humanização, chega-se a essa devoção tão forte que movimentou não apenas a França, mas e ainda continua movimentando em diversos lugares, que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Porém, já de antemão, antecipo, espiritualidade do coração, pelo menos ao meu ver, no nosso caso marista, não tem nada a ver com a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Por mais importante que seja, por mais relevante que seja, não é o caso. Para entendermos um pouco melhor o contexto da espiritualidade do coração, creio que a melhor coisa que podemos fazer é voltar ao 22º capítulo geral. E há uma coisa interessante nesse 22º capítulo, sobretudo na proposição e na forma de comunicação que os irmãos escolheram para compartilhar as principais ideias, as principais intuições. Nunca se falou tanto em símbolos como nesse capítulo. Farol de esperança, construtores de pontes, rosto e mãos de tua eterna misericórdia. Portanto, os irmãos capitulares fizeram uma escolha muito interessante. Deram preferência ao símbolo e à metáfora, ante o rigor e, ao mesmo tempo, a limitação apenas do conceito. E, do ponto de vista, da minha opinião, muito assertivo, porque esses símbolos rodaram e continuam rodando o mundo. Gostaria de relembrar o discurso de encerramento do 22º capítulo geral, em que o irmão Ernesto utilizou como símbolo da sua fala a mesa de Lavalá com os seus 4 pés, as 4 bases, estabelecendo quatro proposições ou 4 ideias que poderiam guiar o Instituto nos próximos anos. A primeira deles, presença curadora e co-criadora da nossa casa comum. Isso nos liga diretamente com a teologia e o magistério do Papa Francisco. Segundo, o cerne da nossa missão, profetas da dignidade humana, presente junto às crianças e jovens, em especial os mais vulneráveis e esquecidos. Terceiro, formar famílias que cuidam da vida e geram a vida, aí é circular na área de luz. E o quarto, nossa incansável busca de sentido, nossa busca de Deus. Vejam que foi um símbolo potente e que rodou o mundo com essas 4 proposições. Trata-se de uma mensagem fortemente simbólica, porém mobilizadora da missão. Aqui a gente entra nos 5 apelos do 22º capítulo geral. E se me perguntassem onde encontramos especificamente a espiritualidade marista nesses apelos, eu ousaria dizer em todos eles. Todos os apelos estão embasados de uma rica espiritualidade, porque, a meu ver, essa espiritualidade é a fonte do nosso carisma e da nossa missão. Mas, por uma questão metodológica, vamos ficar no 2º apelo, que nos fala sobre sermos as mãos e o rosto da tua eterna misericórdia. O que é interessante, a meu ver,
que quando os irmãos escolhem o termo rosto e mãos de tua eterna misericórdia, de uma certa maneira, eles estão fazendo referência à primeira definição de espiritualidade que nos vem do documento Água da Rocha. O documento Água da Rocha nos afirma que a história da nossa espiritualidade é uma história de paixão e compaixão. Paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. E, embora a projeção agora não esteja tão clara, eu gostaria de refletir com vocês um ícone da espiritualidade do coração a partir desse painel tão bonito que nós encontramos aqui na Casa Geral do irmão recentemente falecido, do irmão Santa Marta, que tem um símbolo muito potente de um coração vazio. Quando a gente fala de misericórdia, etimologicamente, nós recordamos duas palavras: mísero, vazio, pobre, e córdigos, coração. E parece que esse irmão, eu sou muito apaixonado pelas esculturas do irmão Santa Marta, ele consegue traduzir bem o coração da tradição marista como um coração misericordioso, um coração vazio. Mas um coração que se guia a partir de duas grandes realidades. Quando a gente olha o mesmo painel, de um lado temos Jesus, centro da nossa missão, como bem trabalhou ontem o irmão Michael Green, e do lado temos Maria como o modo, a forma, a maneira com que nós maristas seguimos a Jesus. E no coração da nossa espiritualidade, no coração da nossa missão, crianças e jovens. Crianças e jovens. Esses dias o Cardeal Tolentino dizia que a arte tem um poder tremendo de nos levar a Deus. Porque o artista consegue expressar de uma maneira bastante assertiva aquilo que às vezes o conceito e a razão não dão conta de dizer. Então, um símbolo potente. Espiritualidade do coração. Uma outra imagem também do irmão Santa Marta. E essa ideia do coração vazio está muito ligado também a vários ensinamentos do Padre Champagnat, como algumas circulares, onde ele nos recorda que é necessário nos desapegarmos das criaturas para nos relacionarmos com Deus por meio de um coração indiviso, de um coração inteiro. Mas vamos caminhar. Então, a característica da espiritualidade do coração, a partir dos apelos do 22º capítulo geral, nós temos aí também essas imagens tão bonitas do irmão Tony, é isso? É Tony, né? Do irmão Tony, que também rodaram o mundo e tiveram uma grande importância na comunicação dos apelos do 22º capítulo. O apelo específico que fala sobre a espiritualidade do coração nos convida a ser as mãos e o rosto da misericórdia de Deus. E começa com algumas ideias muito interessantes para descrever como seria essa espiritualidade do coração. Primeira definição que o capítulo geral nos dá da espiritualidade do coração é um crescimento a partir da interioridade para descobrir Deus como um Deus de amor que se manifesta no ordinário das nossas vidas. Muito se fala hoje de interioridade, mas alguns param apenas na dimensão antropológica da interioridade. E aqui o 22º capítulo geral nos convida a entender que a interioridade é um meio, é uma ferramenta para algo mais profundo. A descoberta de um Deus que nos ama, que foi a experiência que fez o Padre Champagnat e que é descrita como a primeira característica da espiritualidade marista no documento Água da Rocha, o amor e a presença de Deus.
A segunda característica da espiritualidade do coração, ou a segunda ideia que nos vem sobre a chamada do capítulo, é justamente a primeira vez que aparece o termo espiritualidade do coração. E o faz a partir de duas palavras que são muito importantes dentro da tradição marista. Cultivar uma espiritualidade do coração que nos enche de alegria e que nos faz inclusivos. Quando a gente olha a tradição do padre Champagnat, um dos escritos do irmão Lourenço dizia assim: o padre Champagnat contava-nos histórias jocosas que ríamos nos intervalos. O irmão Lourenço lá com seus 60 anos recordando as histórias que o padre Champagnat contava. A alegria é muito forte dentro da tradição marista, sobretudo na figura do padre Champagnat, mas também na figura do irmão Silvestre, com todos os casos que nós conhecemos. Mas, enfim, é uma dimensão que a espiritualidade do coração nos convida. O Papa Francisco, no documento Evangelho Gaudium, diz assim: há cristãos que parecem ter cara de quaresma, rosto de quaresma, porque não conheceram a Páscoa da ressurreição. Ou seja, essa dimensão da alegria. E a segunda característica que fala sobre a espiritualidade do coração é justamente essa dimensão inclusiva. Nós vamos voltar a ela. Agora, um outro elemento importante que nos direciona dentro da espiritualidade do coração, a partir do 22º capítulo, é justamente o convite de reviver em nossa vida cotidiana esse espírito fundacional de Lavalá. E aqui, gente, tem uma discussão muito interessante, né? A cada tempo, cada momento, nós temos uma gramática própria para nos relacionarmos com Deus. A espiritualidade marista, ela é viva, ela não é estática. E ao longo da história, por exemplo, num dos trabalhos do irmão André Lanfrey, a gente recorda que a palavra espiritualidade nem era utilizada no tempo do padre Champagnat, mas o espírito do Instituto, sim. Depois, já com o irmão Charles Rafael, e com toda a revolução que vai acontecer no pré-concílio Vaticano II, entra a terminologia espiritualidade e passa a ser utilizado muito tardiamente nas constituições dos irmãos maristas. Por quê? Porque mesmo o grande irmão Basílio Rueda não fala em espiritualidade, fala sobre o espírito do Instituto. Depois, progressivamente, essa espiritualidade ganha dois adjetivos importantes: apostólica e mariana, sobretudo no momento em que os irmãos percebem a necessidade de uma integração maior da vida com a espiritualidade. E na região América Latina, nós tivemos um movimento muito forte com o irmão Aureliano Brambila, com o irmão Mariano Varona, que é considerado para nós assim um dos precursores dessa espiritualidade apostólica marista. Ou seja, cada tempo, cada momento, nós temos uma adaptação dessa espiritualidade. O irmão Sean Simon já preferia falar na espiritualidade do padre Champagnat. Era assim que o irmão Sean Simon dizia. Ele utilizava o termo espiritualidade do padre Champagnat. E o documento Água da Rocha, um dos últimos documentos importantes que nos fala sobre espiritualidade, utiliza o termo espiritualidade marista. Por que eu estou falando isso? O termo tem a sua importância, mas mais importante que o termo, se é a espiritualidade apostólica marista, apostólica e mariana, se é a espiritualidade marista apenas, o mais importante é o espírito que está por trás dessa espiritualidade. E esse espírito é justamente esse espírito fundacional de Lavalá. E por fim, um convite a viver a própria vida em plenitude, sendo testemunhas no mundo fragmentado. Isso nos leva a três características da espiritualidade do coração, se fôssemos fazer uma síntese. A primeira delas é que a espiritualidade do coração é unificadora. Deve nos levar a essa unificação entre vida e missão. É encarnada a partir do próprio Cristo, como centro da nossa missão, mas é encarnada também na vida. É encarnada na missão, no rosto
nos olhos das crianças e jovens. E é inclusiva, porque se não for inclusiva, não é uma verdadeira espiritualidade. Quando falamos de uma espiritualidade unificadora, oração e vida não são coisas separadas. É muito interessante que, numa das discussões sobre essa temática da unificação de vida, num dos capítulos gerais, o irmão Javier, da América Latina, tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: olha, essa dificuldade, depois de tantos anos de termos tantos programas de renovação de espiritualidade, uma dificuldade, Javier Espinosa, uma dificuldade permanece. Nós ainda não estamos centrados em nossa vida, não estamos integrados em nossa vida com a vida de Jesus Cristo. Portanto, um conceito, mais do que um conceito, mas uma atitude importante da espiritualidade marista, da espiritualidade do coração, é justamente buscar essa unificação entre oração e vida. Aí tem um texto bonito do Olivier Clément, que diz: o encontro com Deus se dá através do coração, e por isso a verdadeira experiência espiritual é unificadora, porque integra e convoca as diferentes dimensões da pessoa. O sentido da nossa vida não é outro, senão a busca por este lugar no coração. É encarnada, oramos para viver conectados e encontrar o Deus da vida, e é inclusiva. O Deus que vive em mim, vive em todos. Eu gosto muito dessa imagem aqui, porque para mim ela faz conexão direta com a mesa de Lava-Lá. A mesa de Lava-Lá continua viva em nossas escolas sociais, como essa do Morro de Florianópolis, onde em torno de 700 a 800 crianças no Brasil em situação de vulnerabilidade são assistidas. Portanto, essa dimensão inclusiva que tem a ver com a nossa espiritualidade. Vou correr com o tempo por conta da questão da apresentação, mas, se me permitem, todas essas ideias têm uma única finalidade: nos ajudar a crescer na profundidade, a fim de descobrir o Deus do amor. E há uma série de possibilidades, né? Talvez a pergunta: como viver essa espiritualidade do coração? Se conselho fosse bom, não era dado, né? Era vendido. Mas eu vou trazer aqui 5 sugestões, né? Que eu acho que a partir da tradição marista tem tudo a ver com essa prática da espiritualidade do coração. A primeira delas é o silêncio. Gente, eu queria compartilhar com vocês que na Pontifícia Universidade Católica do Paraná há um movimento muito bonito de jovens que não vão à igreja, não vão à missa, mas acessam um lugar chamado Laboratório de Interioridade e vão fazer meditação. 45 minutos de silêncio. 45 minutos de silêncio. Há uma busca de silêncio por essa juventude. E a fila de espera para participar desses programas. Portanto, nós que trabalhamos com escolas, nós que trabalhamos com jovens, o Papa Francisco fala uma coisa muito bonita. Às vezes nós vamos com respostas prontas para as perguntas que os jovens não fizeram. E talvez uma das características que nós precisaríamos recordar, assim como o Padre Champagnat, é essa atitude de conexão com a juventude. Mas essa atitude de conexão só se alcança mediante o silêncio. Tem um texto aqui bonito, mas não vai dar tempo, depois a gente pode passar. Um segundo elemento é a consciência, viver o momento presente. Nunca se falou tanto em mindfulness, né? Em atenção plena, como tem se falado hoje, né? E quando a gente olha a tradição marista, o Padre Champagnat já fazia essa meditação com os irmãos. É muito interessante que o irmão Silvestre, ao descrever a meditação que o Padre Champagnat fazia com os irmãos, ele nos lembra 2 versículos que o Padre Champagnat utilizava com os irmãos. O primeiro é:
quem pode fugir da vossa face? A partir do Salmo 137, né? Senhor, vós me sondais, me conheceis, sabe quando eu me levanto, quando eu me sento. A palavra nem chegou ao coração e vós a conheceis. Esse é um salmo que o padre Champagnat utilizava na meditação com os irmãos. E há um segundo texto bonito que é tirado de Atos dos Apóstolos, que diz assim: nele nos movemos, existimos e somos. Dois textos que nos conectam com essa consciência de viver o momento presente. Esse aqui é um texto da Simone Weil que eu gostaria de ler com vocês porque é muito bonito. Simone Weil diz assim: a oração é feita de atenção. É a orientação para Deus de toda a atenção de que a alma é capaz. Da qualidade da atenção depende muito a qualidade da nossa oração. Então, uma dimensão importante da nossa espiritualidade é consciência desse momento presente. Tem que ser experiencial, gente. Me lembro que a primeira vez que nós conversamos com o irmão Oscar sobre a espiritualidade do coração, porque ele é o nosso irmão Link na região, junto com o irmão Lírio, ele foi muito enfático. Ele dizia assim: não tem que ser formação apenas, mas a espiritualidade do coração tem que passar pela experiência, tem que ser experiencial. Portanto, um elemento importantíssimo nas nossas formações, nos nossos encontros, é justamente fazer com que essa dimensão da espiritualidade marista seja experimentada. E nesse sentido eu posso falar do que eu conheço, a Rede Interamericana de Espiritualidade Marista. O encontro que aconteceu no México, que eu pude participar, com o irmão Javier inclusive, foi um encontro fantástico. E é muito interessante que o irmão Lanfrey nos conta que grande parte daquilo que nós chamamos de espiritualidade marista nasceu a partir dos retiros realizados, tanto em Eremitage como posteriormente pelos irmãos Francisco e Luiz Maria. Então, a importância desses retiros e dessas redes em todo o Instituto. E aí tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu gosto muito, que é de Jó, que diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, experiencial. Por fim, reconhecer-se amado incondicionalmente por Deus. E aqui, gente, eu gostaria de trazer para vocês uma modesta opinião de que talvez o livro mais potente que a gente tem em mãos hoje no Instituto para falar de espiritualidade do coração seja a Regra de Vida dos Irmãos Maristas. E eu acho que não apenas para os irmãos, mas também para nós leigos, naquilo que é possível. Então, aqui tem um texto muito bonito, que é o número 7 da regra, que diz: Jesus está contigo, e tu estás com Jesus. Nesse simples permanecer, renova-se cada dia a tua aliança. Ele te chama pelo nome, te conduz ao deserto, te fala ao coração e te envia em missão, de ser ponte entre a humanidade e o amor de Deus. Irmão, e aqui eu fiz uma adaptação marista de Champagnat, dedica um tempo de contemplação do amor incondicional com que és amado. Então, essa dimensão muito importante de fazer essa experiência do amor de Deus. E por fim, o segundo pilar da espiritualidade marista é a compaixão. Tem que conduzir a essa compaixão. E mais uma vez, a espiritualidade do coração se serve da regra de vida, número 32. Na tua relação com Deus, cultiva uma espiritualidade da compaixão e do serviço. Partilha da tua vida com as crianças e os jovens, especialmente os mais pobres. E aqui é uma coisa bonita, quando a gente fala de compaixão, quando a gente fala de misericórdia, sobretudo a partir do irmão Basílio Rueda, mas também com o irmão Charles Howard, com o irmão Benito e até os dias de hoje, esse importante movimento que o Instituto faz, recuperando esse olhar pelos mais pobres, por aqueles que são mais vulneráveis. Então, isso nos conecta diretamente com o sonho e com a missão do Padre Champagnat. Bom, para terminar, algumas indicações, se vocês acharem interessante, se não acharem, não fiquem, mas
Eu vou compartilhar com vocês os autores que eu tenho lido e que têm me ajudado bastante, pelo menos do ponto de vista conceitual, para pensar a espiritualidade. Um deles que nós perdemos recentemente, José Castillo, né? Espiritualidade para Insatisfeitos. É um livro fantástico. Esse teólogo foi reabilitado pelo Papa Francisco, porque antes do Papa Francisco ele estava condenado. Esse livro também é muito bonito, Los Caminos del Corazón, de Javier Belloni. Nós encontramos inteiro em PDF na internet, então pode-se baixar, descarregar. José Tolentino Mendonça, A Mística do Instante, um livro formidável. E uma descoberta recente que fiz, que me apaixonou bastante, é esse autor chamado Pablo Dors, Biografia do Silêncio, Biografia da Luz, Amigos do Deserto. É um autor que eu recomendo muito, né? Trouxe alguns também aqui. O Caminho do Coração, de Henri Nouwen, é muito significativo, um livrinho bem pequenininho, mas que tem uma potência muito grande para trabalhar a dinâmica e a metáfora do coração. Depois eu vou deixar aqui em cima da mesa, caso alguém tenha interesse. Esse eu já passei. Esse aqui, me ajudem, vocês que são em inglês, a pronunciar, é Timothy. Esse mesmo, Timothy Radcliffe, A Arte de Viver em Deus. Um livro fantástico. Foi o pregador de retiros do Sínodo, né? Nós estávamos lá. É um autor fantástico. E vou fazer propaganda de um livro que lá no Memorial Marista nós fizemos a tradução e impressão, do irmão Michael Green. Nós fizemos uma mudança, né, irmão Michael Green, para a tua anuência e para a tua autorização. Experiência de Travessia, Marcos da Espiritualidade, de Marcelino Champagnat, e dos Primeiros Irmãos Maristas. Por que nós escolhemos esse nome em português para a obra do irmão Michael Green? Porque em vários momentos o irmão Michael Green falava aqui no seu livro que a espiritualidade marista é uma espiritualidade que se manifesta no caminho. Progressivamente o padre Champagnat vai descobrindo esse amor de Deus. E nos liga também a ideia de buscadores de Deus, que também já foi trabalhado pelo irmão Ernesto. Então são livros que a gente indica. Por fim, tem uma citação da Circular Ares de Luz, que eu não vou citar literalmente, mas que a ideia é a seguinte: a gente busca tanta coisa fora do marista, às vezes dentro de outras tradições, a gente busca às vezes tantas ideias fora. É necessário, ok, tudo bem, eu acabei de trazer algumas indicações muito boas, mas o convite é de cada vez mais beber da nossa própria água, do nosso pão de casa, como foi a expressão utilizada pelo irmão Ernesto, para falar sobre a importância de voltar à nossa experiência e espiritualidade marista. E aqui, então, duas indicações: o documento Água da Rocha, que continua sendo referencial para a nossa espiritualidade, e esse livro pode ser baixado na Amazon. Para quem lê espanhol ou português, pode ser baixado gratuitamente no site da Amazon, em e-book, em sistema de leitura. E para terminar, duas imagens que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que revelam um pouco dessa nossa espiritualidade do coração, essa espiritualidade apostólica marista, ou essa espiritualidade marista. Esse ícone é chamado ícone da travessia, porque nos mostra que nós maristas seguimos Jesus do jeito de Maria, nos passos de Champagnat, e o casal aqui remonta aos discípulos de Emaús, mas também foi entendido dentro da tradição ou dentro da explicação dos leigos lá de Curitiba, e eles se viram como a família marista mais ampla, né? Então, aqui é uma forma de expressar a nossa espiritualidade centrada no Cristo, mas seguindo o Cristo do jeito de Maria, nos passos de Champagnat. E por fim, essa última imagem aqui, que eu tenho um carinho muito grande, que é a imagem de Nossa Senhora, Subtum Presidium, sob o manto de Maria, a figura dos nossos quatro fundadores: Venerável Colin, Padre Champagnat, Madre Chavoin
e Françoise Perroton. E todos eles imbuídos numa única missão, sobre a maternidade espiritual de Maria, realizar a obra de Maria. E olha que interessante, Maria é a figura central, mas não é o centro. O centro é Jesus de Nazaré. Os que são de língua portuguesa, se puderem me ajudar. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Lição Marista, tornar Jesus Cristo conhecido e amado e gerar Cristo ao mundo. Muito obrigado. Muito obrigado ao Ângelo pela apresentação e pela propaganda do pão de casa, inclusive dos livros. Bom, nós temos alguns minutos ainda que nós podemos aproveitar, talvez, para alguma interação com o Ângelo. Me parece que ele está querendo escutar muito a gente. Então, se tem alguma pergunta, alguma observação, simplesmente destacar alguma coisa do que ele disse, algum eco, a gente pode fazer isso agora. Já tem uma mão levantada lá atrás. Gracias, Ángelo. Muchas gracias. Compartir contigo la alegría a la hora de exponer la espiritualidad del corazón, que la forma en la que lo has expuesto nos acerca a nuestros jóvenes, y teniendo muy presente en todo momento pues nuestra tradición marista y, lo más importante, la actualización de esa tradición en saber que Dios sigue contando con nosotros, que quiere seguir contando con nuestros jóvenes para esta misión para la que Dios nos encomienda, ¿no? Entonces, agradecértelo. Y lo he conectado muy directamente con la charla del hermano Michael Green, en el que lógicamente se nos decía con total claridad que el centro de nuestra misión es Jesús, es el valor de los valores, y que desde ahí estamos llamados a que nuestra pastoral juvenil tenga como centro a Jesús. Así que agradecerte. Creo que los esfuerzos que estamos llamados a hacer con respecto a toda nuestra tradición marista, uno de los pilares fundamentales son nuestros jóvenes. Cómo acercarles a Dios a través de nuestra historia marista para actualizarlo, mirando hacia el futuro, hacer de esta casa, de nuestro mundo, una casa para todos, ¿no? Así que simplemente agradecértelo, porque a mí personalmente me has ayudado a tener ellos muy, pero que muy presentes, y a rezar por sus necesidades, que es una necesidad de una espiritualidad del corazón. Muchas gracias. C'est bon. Cette spiritualité du cœur, je la relierai volontiers à la fameuse devise des associations de séminaires et des maristes en particulier, Cor Unum et Anima Una, qui est une formule beaucoup répétée dans les textes maristes, notamment dans le testament spirituel, un même cœur et un même esprit. Et je crois que là, il y a un point intéressant, parce que c'est, comment dire, ça relie à l'Église primitive, mais aussi à l'Église eschatologique en quelque sorte. Obrigado, irmão. Foi interessante o senhor fazer esse comentário sobre a questão do testamento espiritual e, ao mesmo tempo, da divisa Um Só Coração, Uma Só Alma, que os primeiros maristas compartilham, assim como a ideia de trabalhar na obra de Maria. E hoje, por conta do tempo, a conferência, inclusive, passei de tempo,
Mas a ideia é, para aqueles que tiverem interesse, eu fiz um trabalho que ainda não está terminado, mas tem um texto em que eu procuro trazer 3 elementos dessa espiritualidade do coração. O elemento antropológico, e aí trabalho com alguns autores como Javier Meloni, como Lozano, enfim, e alguns outros. Do ponto de vista teológico, então também tem algumas asserções, mas o que eu quero chamar a atenção é que tem uma coletânea de textos sobre a espiritualidade do coração dentro da tradição marista. E aí aparece o testamento espiritual, aparece as circulares do padre Champagnat, também aparece os escritos do irmão Francisco, do irmão Lourenço, né? O texto que o irmão Michael trabalhou sobre o coração, amas Jesus de todo o teu coração, Doroteu, o próprio irmão João Batista Ferreira, o Guia das Escolas, gente. O Guia das Escolas fala de uma espiritualidade do coração, não é, Fernanda? Se eu estiver falando errado, me corrija. Fala que o coração da criança é um lugar especial, onde a espiritualidade e a educação acontecem. E ele utiliza uma pedagogia do horto, né, irmão? A pedagogia do horto para falar sobre o coração. Basílio Rueda, irmão Henri. Há um credo do irmão Benito Arbues que é fantástico também, vale a pena ser resgatado, eu trago aqui. O irmão Chonsen, que é não preciso dizer, documento Água da Rocha, as circulares do irmão Emílio Turu, e agora mais recente também a circular Lares de Luz, do irmão Ernesto, e também um discurso que eu trouxe no começo da fala, que eu acho muito significativo, dos 4 pilares da mesa de Alvalade, que foi utilizado no final do capítulo. E, por fim, a regra de vida dos irmãos maristas, que é a espiritualidade do coração do começo ao fim. Acho que é um dos textos mais bonitos do Instituto, sem sombra de dúvida, nos últimos anos. Aqui tem um presentinho, coisa muito simples, né? Para dizer muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua pesquisa, sobretudo pela sua paixão, pelo seu coração marista. Muito obrigado.